Vamos ver a Soraya Tronic dando aquela mitada na CPMI do INSS. Vamos ver juntos. Eu gostaria de fazer perguntas sobre a Conafer. A Conafer tem um crescimento vertiginoso, uma coisa espantosa. E lembrar que a CGU é um órgão de controle interno do governo federal focado em assegurar a boa gestão dos recursos públicos e a transparência. A CGU presta assistência ao presidente da República. A CGU presta assistência ao presidente da República nos assuntos relacionados... Desculpa, gente, é Caput. Beleza. Uso CapCut. É CapCut. É Caput. Ai. Que seja, né, gente, pô. O controle interno, o que coloca como uma instância que trabalha dentro da estrutura do Poder Executivo. Ela executa atividades de auditoria pública, correição e prevenção. Quer dizer, eu tô resfriado, tô quase sem voz, aí o cara vem cagar na pronúncia, né? Que é um negócio maravilhoso. Vamos lá. Da presidência da República. Então, isso precisa ser destacado. Mas tá anotada a sugestão já. Pois é, mas ele vai me dar mais um minutinho aí, porque teve gente que levou 6, 8. Presidente, eu só gostaria... Eu simplesmente vou ter que cortar o microfone de todo mundo, porque isso aqui não é um colégio. Aqui, infelizmente, Vossa Excelência é testemunha. O senador Rogério Marinho, ele prolongou o tempo dele por mais 1 minuto e meio. Da mesma forma, eu vou dar mais 30 segundos para que ela conclua. Não adianta gritar. Quem tem razão não precisa gritar. Peço que a senhora se recomponha. Com a palavra, mais 30 segundos, senadora Soraya. Não, que regra que é essa? Mais 30 segundos, por gentileza. Para concluir. Posso falar? Pode falar. Posso concluir? Apenas para destacar este gráfico aqui, que mostra o crescimento vertiginoso das criadas durante o governo Bolsonaro e as anteriores. Eliane, eu já estou absolutamente, assim, tranquila em relação às suas respostas, de acordo com os limites da sua competência, da sua atuação. Mas algo, para mim, ainda estou em dúvida. Gostaria de saber, dentro da CGU, de quem é que parte a demanda para a auditoria, para o tema da auditoria? Quem é que manda no departamento? O chefe do departamento da auditoria, ele acorda, estou com vontade de fiscalizar fulano. Quem é que determina quais serão as próximas auditorias, ou as auditorias que devem estar em curso nesse período? Essa decisão é técnica, ela tem um longo processo de planejamento, inclusive não consigo garantir que foi nesta semana ou na anterior que nós começamos o planejamento para o próximo ano, porque nessa correria eu não consegui atentar para o período, mas é uma decisão técnica. Então, temos um longo processo normatizado de planejamento. Em que existe autonomia desse departamento? Ela é técnica, discutimos os técnicos, não só na diretoria, mas conversamos com as nossas unidades regionais para identificar o que temos a fazer e o que é prioritário, e fazemos uma proposta. E onde entram os ministros nessa história? Eles sabem do andamento das auditorias? O que ele faz? Ministro Wagner Rosário, ministro Vinícius de Carvalho, onde é que eles entram dentro do trabalho da auditoria da CGU? Eles conhecem os trabalhos que são propostos. Eles participam, tomam conhecimento? Eles tomam conhecimento do planejamento da auditoria. E aí eles podem concordar ou não, eles podem também trazer uma demanda e questionar se seria possível, porque quando um caso está em voga, quando tem-se notícias de que um esquema de fraude está acontecendo, pode o ministro levar até o departamento de auditoria? Sim. Ele pode dar opinião, então? Sim, nós temos
processo de auditoria, que é um planejamento, e temos um plano. Esse plano, damos conhecimento ao ministro, ele é decidido dentro da Secretaria Federal de Controle Interno, mas esse plano, ele não é engessado. Então, ao longo do ano, qualquer demanda que venha a surgir, nós fazemos uma análise da criticidade, da pertinência dele passar na frente dos outros que já estavam programados. Concordo. E também tinham uma relevância para estarem no plano de auditoria. Ok. Então, assim, os ministros, porque senão não haveria necessidade de nomear ministros, certo? Eles têm alguma relevância, não é possível, dentro do órgão. Então, eu pergunto, durante os 4 anos do governo passado, como se comportou o Wagner Rosário em relação a este tema? Como eu ponderei, o planejamento ele vem da área de auditoria. Sim, mas ele chegou algum dia a trocar uma ideia com vocês, a trazer uma opinião acerca disso? Ele ouviu dizer que há algo de estranho acontecendo ou nunca vocês trataram desse assunto? Não recordo de ter tratado esse assunto especificamente com o ministro Wagner Rosário. E com o Vinícius de Carvalho? Com o ministro, depois que começamos a fazer o trabalho, ele foi incluído no plano de auditoria e a partir dos resultados do trabalho. Uhum. Então, ele também não tem o poder de parar uma investigação ou uma auditoria de vocês, certo? Não. Tem o poder? Então, nessa autonomia, ele poderia muito bem. Como aconteceu tempos atrás, eu queria saber, eu não encontrei nenhum policial federal ainda aqui. A minha pergunta seria que quando foi que a Polícia Federal iniciou as investigações? Porque quando foi deflagrada a operação, é óbvio que a investigação começou no mínimo 1 ano antes, concordam? Porque é algo de monta. É muito grande essa fraude. Então, nós imaginamos que tenha começado 1 ano atrás e com sigilo. Eu gostaria de iniciar, senhor presidente, externando o meu descontentamento com o andamento dessa CPI no tocante à seletividade na forma de tratamento dos depoentes. Nós estamos começando, é a 4ª oitiva, dá tempo de colocar um freio de arrumação nisso. E eu digo por quê. Os discursos iniciais da maioria dos colegas, de todos, foram de isenção e de imparcialidade. Mas hoje, na 4ª oitiva, tivemos 3 oitivas, a senhora é a 3ª, de cunho institucional, com agentes, com servidores concursados e que têm estabilidade. Daí a importância da estabilidade, porque não se envolvem politicamente com absolutamente ninguém. É importante, eu sou a favor. Só que quem veio representando as instituições brasileiras foram os mais maltratados, especialmente as mulheres. Parlamentares que ignoram os limites da competência de cada órgão, extrapolam nas perguntas e exigem respostas aquém da competência de quem está aqui depondo. É um absurdo isso. Cada órgão tem o seu limite de competência. E isso faz com que os brasileiros, que é o que mais importa aqui nesse momento, fiquem confusos. Porque eles acham que todo mundo que senta aqui tinha obrigação disso, obrigação daquilo, obrigação da PF, obrigação do MP. Nós temos que saber separar, saber fazer a pergunta correta para que os trabalhos possam realmente andar. E, em contrapartida, o último depoente que aqui esteve, diga-se de passagem, com um comportamento bastante atípico, só faltou ser recebido com um tapete vermelho aqui, é verdade. Sim. Boa, Soraya. Lamentável. Então, eu destaco também, presidente, a necessidade e obrigatoriedade de tratamento digno para com advogadas e advogados, não só por conta da indisponibilidade constitucional da presença dessa nobre profissão, da qual eu pertenço e tenho muito orgulho, tanto privada quanto pública, que é o caso da AGU aqui, mas também, não só do direito dos advogados e advogadas, mas também do depoente de ser assistido.
Nós tivemos problema hoje, para que advogadas da AGU entrassem aqui no recinto, e tivemos problema também na segunda passada, quando a AGU veio acompanhar o delegado Bruno. É inaceitável esse tipo de comportamento. É inaceitável. Eu defendo a OAB e entre nós, o doutor relator foi promotor, mas entre juiz, entre advogado, entre promotor, não existe hierarquia. E não há também hierarquia aqui em relação a essa questão de porque está aqui no parlamento pode ser maltratado. Então, fica a dica, porque da próxima vez nós vamos ter que tomar alguma atitude, porque não é possível, eu não aceito mais. É isso, grande Soraya Tronic. Teve mais repercussões dessa CPMI, vamos lá. Falou aí, fraudes nos descontos associativos a aposentados. A senhora pode me dizer o que é que levou a CGU a se imiscuir de forma sistêmica nessas associações? Quem foi que provocou a AGU e em que ano foi essa provocação? A senhora me disse que a AGU é uma controladoria interna do governo federal, não é isso? Controle. A CGU, desculpa. A CGU. Sim. Quem foi? Foi a CGU. Diz, poxa, está saindo reportagem, eu vou me meter nisso aqui. O Ministério Público Federal, em 2019, a senhora disse que foi uma coisa localizada. Eu quero saber quem foi que deflagrou o processo de fiscalização da AGU. Qual foi? Foi um ofício de quem? Qual foi a autoridade? Qual foi o fato? Qual foi o fator dessa motivação? Vou fazer uma contextualização muito breve para ser muito precisa na resposta. Aquela diretoria que foi formada em 2019, naquele formato que nós falamos anteriormente, precisou fazer um mapeamento muito amplo do que tínhamos em Previdência. Fizemos esse mapeamento, basicamente no ano de 2019, 2021 tivemos pandemia, tivemos algumas questões bastante contundentes para tratar. 2019, vocês já começaram a fazer o mapeamento disso? Fizemos um mapeamento do INSS como um todo e identificamos os principais problemas. Era isso que eu queria saber. Dentre os principais problemas, vocês detectaram que estava havendo fraude nos descontos associativos? Nós identificamos como um tema necessário de abordagem as consignações na folha de pagamentos do INSS, que também alcança os descontos associativos. Olha só, quer dizer que em 2019 vocês viram essa temática como sensível. Esta, entre outras. Entre outras. O que foi feito na CGU? Quando vocês detectaram isso em 2019, vocês fizeram alguma comunicação oficial? E se fizeram, essa comunicação foi direcionada a quem? Nós não estamos tratando especificamente de identificar o desconto associativo como algo crítico. A pergunta é simples. Em 2019, com a irregularidade dos descontos associativos, dentre outras temáticas, em 2019, vocês direcionaram a comunicação a quem? Eu preciso só contextualizar, porque eu não estou falando da questão dos descontos associativos. Pronto, então eu posso perguntar de forma inversa. Em 2019, vocês fizeram alguma comunicação sobre desconto associativo irregular? Gente, cadê o superchat, alguma autoridade da República? Não, como eu ponderei... Ótimo. 2020. Tá desesperado, deputado? Tá desesperado, deputado? Que maluquice. Gente, vamos mandar superchats aqui, 200 pessoas já nos assistindo. Vamos lá, turma, de 10 em 10, de 5 em 5, a gente fecha a meta, vamos lá. Especificamente sobre descontos associativos, o primeiro trabalho que foi feito pela CGU a senhora, por favor, este. A senhora, por favor, eu quero saber ano a ano, que eu quero saber com quem está a responsabilidade. 2019, a senhora já disse que não foi feito. A CGU fez essa comunicação em 2020 para alguma autoridade da República? Não. 2021, foi feita alguma comunicação para alguma autoridade da República? Especificamente... sobre desconto associativo.
Sim, mas eu preciso contextualizar. Não, depois a senhora... Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. Eu quero saber se em 2021 foi feito alguma comunicação da CGU para alguma autoridade da República sobre irregularidade de desconto associativo. Se nós pegarmos as atas do GTI Previdência, nós temos sim manifestação, não só da CGU, mas do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, por isso que eu estou falando especificamente, que eu preciso pegar ano a ano. Eu preciso saber, eu estou perguntando da CGU. A CGU sim tem assento no GTI Previdência. Não. E se manifestava. Não, eu sou... Presidente, ela não está tendo direito de responder. Ela vai responder. A minha pergunta é objetiva. A pergunta e ela depois. Presidente, a palavra está com o relator. Presidente, pela ordem, o deputado Paulo Pimenta. Presidente, da mesma forma que o relator tem direito de perguntar, a depoente tem direito de responder. O que não pode é fazer uma pergunta no momento que a senhora vai começa a gritar em cima dela. A minha pergunta é objetiva. Relator, só um instante. Deixa eu terminar. Estou falando com o presidente. Então não é... Peraí, presidente. Presidente, não, só um instante, relator. Ele disse calma-bete com quem? Presidente, que isso? Calma-bete com quem? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Por favor. Seu problema o senhor deveria se acalmar. Senhores, por gentileza. Se comportar como relator. Senhores, por gentileza. Se acalmar. Nunca Orlando. Senhores, obrigado. Gente, a palavra está comigo. A palavra está com... Obrigado. O deputado Coronel Crisóstomo. Presidente. Deputado Coronel Crisóstomo, por gentileza. Presidente, pela ordem, presidente. A palavra continua com o deputado Paulo Pimenta. Presidente. Senhores, por favor. Por favor, presidente. Excelência, o deputado Paulo Pimenta, é preciso que todos colaborem, dos dois lados. Presidente. Por favor. Porrada. Presidente. Senador Bittar, por gentileza. Senador Bittar, por gentileza. Vossa Excelência já fez o comentário, o deputado Orlando Silva também. Por favor, já encerramos isso, por gentileza. Com a palavra... Presidente, eu quero... Pois não. Vossa Excelência... Eu lhe dou a palavra em seguida, relator. É o presidente da comissão. Cabe a Vossa Excelência garantir o bom andamento dos trabalhos. E existem determinadas regras de respeito, de civilidade, que devem ser observadas nesta comissão ou em qualquer lugar. Perfeitamente. Se nós observarmos o regimento da casa, nós vamos observar que um depoente deve ser tratado de uma forma cordial, respeitosa, seja ele quem for. Da mesma maneira que o relator pode fazer a pergunta, ele terminou de fazer a pergunta dele, ela tem direito de responder. Agora, se o depoente vier aqui, for feita uma pergunta para ele, e ele não puder responder, ele for interpelado, isso cria uma situação, no mínimo, do meu ponto de vista, desrespeitosa. Então, eu gostaria que Vossa Excelência estabelecesse uma regra que o relator pergunta e ela responde. Se ele não ficar satisfeito com a resposta, ele pergunta de novo. Agora, nós não podemos tratar uma servidora pública, nenhuma pessoa pode ser tratada dessa maneira aqui na comissão. Então, esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência, que tem uma regra para todos nós. Perguntamos, a pessoa responde. Depois que a pessoa responde, a gente pergunta de novo. Pela ordem, presidente. Boa não, deputado. Presidente. Não, eu pedi pela ordem. Não, ele pediu primeiro que você, Zé Trovão. Presidente, a gente já viu em todas as CPIs, o relator tem toda a liberdade para perguntar e não temos dúvida aqui que a servidora não foi desrespeitada. O que a gente está notando é que há uma técnica de interpelação. O nosso relator é experiente há muitos anos e o que eu vi aí foi simplesmente ele pedindo uma objetividade na resposta. Agora, o que eu estou vendo é que tanto o deputado Paulo Pimenta quanto o deputado Orlando Silva, eles querem pautar o relator. Eu creio que isso não seja correto. O relator tem que ter a liberdade para fazer o seu trabalho. Ok, senhor deputado, obrigado, querido. Pela ordem, deputado Zé Trovão. Zé Trovão. Presidente, a gente tenta levar
isso aqui com seriedade, mas eu não vou admitir que haja a falta de respeito que houve agora do deputado Orlando Silva quando mandou o relator com o nome pejorativo Calma Beth. Isso tem que ser exaltado por essa comissão. Isso é quebra de decoro, é falta de respeito. Isso não pode se proceder dessa maneira. E com relação às perguntas, eu quero deixar claro o que o relator falou no início. Ela não está aqui como uma investigada. Zé Trovinha. Ela não está aqui e não será agredida por este parlamento. O que nós queremos, claro, são respostas objetivas, até para que o trabalho seja objetivo. Senão, nós não vamos terminar essa comissão na quinta-feira, ela vai terminar na sexta. Eu passo a palavra ao deputado Orlando Silva, que foi citado pelo deputado Zé Trovão. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência a palavra e dizer o seguinte: não me cabe pautar o relator, porque o relator tem competência e prerrogativa definida pelo regimento. Vossa Excelência tem procurado conduzir com serenidade. Sim. E eu apelo, presidente, que do mesmo modo, e pode ser o tempo que for necessário, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, já que o tempo é livre, que ele faz o questionamento que a senhora ou qualquer outro convidado possa responder, para que fique mais nítido para todos nós as informações que serão oferecidas. É apenas isso que eu gostaria de dizer. Para facilitar, presidente, a nossa sequência da reunião, inclusive liberando os colegas para que não sigam pela ordem, eu me referi a uma expressão popular, Calma Beth. Não era para ferir o nosso relator. Então, neste momento, eu quero retirar, presidente, se me permite, eu quero retirar a expressão. Ótimo. Se isso ajuda, e pedir que o senhor retire das notas taquigráficas, se isso ajudar ao prosseguimento da nossa reunião. Pois não. Atendendo à recomendação do senador... Um instante só. O deputado Paulo Pimenta fez aqui uma colocação, senhores, que ele está coberto de razão. Essa presidência tem pleno conhecimento das funções que estão sendo colocadas. Tenho tentado e darei voz a todos, porque todos aqui têm pé de igualdade como investigadores. Agora, o principal é a nossa boa convivência. A boa convivência em respeito um ao outro, especialmente quando há uma fala. O relator, até o momento, tem se colocado da maneira que ele entende, é um homem experiente nesse assunto, e tenho certeza que vai ouvir o que foi colocado por cada um dos senhores aqui. Mas eu vou pedir a gentileza, mais uma vez, de que a gente mantenha aqui um bom relacionamento. Quando for necessário, essa presidência, inclusive, cortará os microfones e retirará a voz de quem não estiver seguindo da forma como nós... É a última coisa que eu gostaria de fazer, mas será necessário para que a gente possa dar sequência nos trabalhos e nós vamos dar igualdade a todas as manifestações. Pela ordem, pediu a deputada Adriana Ventura. Presidente, eu entendi, eu ia falar, eu não vou ser repetitiva, eu só gostaria de pedir para o deputado Orlando generosamente que peça desculpa para o relator. Já pediu, já foi pedido. Eu não vi desculpa. Já foi pedido. Eu vi que ele retirou das notas taquigráficas para ajudá-lo, mas ok, eu acho que faltou um pedido de desculpa. Pela ordem, deputado Mário Eringer. Não, presidente, já está vencido a posição. Perfeito, então, obrigado. Devolvo a palavra ao relator, o deputado Alfredo Gaspar. Já. O que mais me revoltou nisso é que eu não conheço essa Beth. É uma música da Blitz. Vou mandar para o WhatsApp a música para o senhor. Senhores, por favor. Senhores, por favor. Vamos dar sequência aqui, por gentileza. O relator se sente satisfeito pela retirada do comentário? Aqui o ambiente está o melhor possível. Ótimo. Isso aqui é um ambiente caseiro. Ele citou a Blitz ali, eu não lembro. Eu sou da geração Skank, então eu não conheço essa... Olha, mas foi bom os conselhos que recebi, porque eu serei muito mais objetivo. Senhora doutora Eliane, da Lavra da CGU, sendo bem objetivo, para a senhora
depois a senhora explica, porque a senhora teve o tempo de fala, agora é o meu tempo de pergunta. Eu gostaria de resposta objetiva. Da lavra da CGU, em 2021, saiu algum ofício direcionada a alguma autoridade para a adoção de providências sobre desconto irregular? Não. Pô, da lavra da CGU, né? Saiu alguma comunicação de desconto irregular para alguma autoridade no ano de 2022? Não. Ótimo. Da lavra. Não, é porque a gente vai vivendo e aprendendo. É pouca experiência, eu estou ouvindo. Do ano de 2023, a CGU comunicou a alguma autoridade da República que tomasse providências sobre descontos irregulares. Democrata, meus queridos. No ano de 2024, a CGU comunicou a alguma autoridade da República sobre desconto irregular? Sim. Comunicou. Tá vendo, minha gente? É uma coisa simples. O relator vai se aperfeiçoando de acordo com o professor Paulo Pimenta foi na mosca. Obrigado. Agora precisa saber professor de quem, viu? Eu fiquei orgulhoso da indicação. Mas, voltando ao assunto, do ano de 2024, em que mês e a quem a CGU comunicou questão de desconto irregular? Especificamente, comunicação foi a partir do trabalho de auditoria, que teve planejamento iniciado em março, externo à CGU em março, interno à CGU anteriormente. Foram uma série de comunicações, acredito que a primeira delas tenha sido feita ao presidente do INSS. A senhora, o pessoal disse que eu interrompo, é para não perder o raciocínio, que eu tenho memória curta. Quando o presidente do INSS recebeu comunicação dessas irregularidades? Das irregularidades postas em relatório ou nota de auditoria, que foi o que aconteceu, foi em julho, porque primeiro foi feito todo o planejamento do trabalho, a execução do trabalho, o resultado registrado e levado ao conhecimento do presidente do INSS. Eu lhe agradeço muito. Julho de que ano? Julho de 2024. Então, seria correto eu afirmar no relatório que terei que fazer que a primeira comunicação oficial da CGU a um presidente do INSS ocorreu sobre descontos irregulares em julho de 2024? Como resultado de auditoria, sim, comunicação a respeito do trabalho e todos os questionamentos relacionados ao longo do exercício de 2024. Pronto. É inacreditável essa CPI, gente. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria.
Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.